Olá, meus servos. Quem viaja pelas estradas brasileiras é acostumado a ouvir histórias de fantasmas, de caronistas que desaparecem do banco, de pessoas de branco pedindo carona na beira da estrada, e quando se para, só se vê uma cruz marcando o lugar de seu acidente. Mas uma lenda que causa medo e até curiosidade em alguns é a lenda da BR-060, mais especificamente do trecho entre a cidade de Chapadão do Sul e a cidade de Paraíso das Águas, ambas com aquele charme interiorano que as pequenas cidades ainda mantêm, aquelas que ainda não foram tocadas pela extrema criminalidade das capitais. Eis a lenda do transporte para o diabo. Jorge havia pegado um acerto do seu antigo emprego, dado de entrada em uma bela carreta, e financiado o restante. Pelo que ouviu dos amigos, em 3 anos já teria pago todas as parcelas, e já teria uma vida muito boa em comparação à sua daquele momento. Serviço até que tinha, mas com o aumento do diesel, semana após semana, foi percebendo que ou pagava a parcela do caminhão, ou colocava comida em sua casa e combustível no seu tanque para continuar trabalhando. Optou pela segunda opção. 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, até que recebeu a visita do oficial de justiça. O banco havia dado busca e apreensão no veículo. Teria 15 dias para quitar, ou ele retornaria para levar o caminhão para o pátio de apreensão. O advogado explicou que, naquela situação, não havia muito o que fazer. Poderia contestar, é claro, alegar questões externas, mas conhecia o juiz, tinha fama de decidir a favor dos bancos, que a solução, para não perder a carreta, era pagar as parcelas atrasadas, ou negociar com o banco. Foi em outros advogados, dos mais honestos, ouviu a mesma coisa, que não tinha muito o que fazer. Já de outros, foi garantido êxito. Disseram que ele ainda teria direito a danos morais, poderia ganhar dinheiro, porém, que devia pagar todos os honorários de maneira adiantada, o que o fez desconfiar da veracidade daquilo. Sem esperança, Jorge, que sempre foi religioso, rezou até os joelhos doerem na boleia de sua carreta, que estava parada em um posto na BR-060, justamente entre Chapadão do Sul e Paraíso das Águas, para passar a noite ali, dormir um pouco e então seguir viagem. Pedia uma luz, algo que pudesse lhe ajudar naquele momento. Perdendo a carreta, perderia todo o dinheiro investido e não poderia mais sustentar a sua família. Suplicou por uma solução divina, pediu tanto que acabou dormindo ali, de joelhos. Acordou com alguém batendo em sua porta. Achou que fosse alguma prostituta de posto. Sabia que muitas saíam de um caminhão e já iam até outro se oferecer. Então só olhou desconfiado pela janela. Mas não era uma prostituta. Era um sujeito alto, meio gordo, careca, de camisa manga curta, e segurava um livro negro em sua mão. Jorge, abre aí, preciso falar com você, disse o sujeito. Já havia conhecido muitas pessoas naquele tempo de caminhoneiro. Devia ser algum companheiro de estrada. Então abriu a porta, limpando a remela dos olhos. Encarou o sujeito, que sorria para ele animado. Meu chefe me mandou. Quer saber se você tem interesse de ganhar um dinheirinho extra aí fácil. Uai, até tô indo pra Jataí. Se estiver no caminho eu faço, certeza. Respondeu pronto e animado com a proposta. No caminho não tá não, mas você também não tem de recusar não. É pra levar uma encomenda pra ele, até ali perto de Caiapônia. Não tem defeito nenhum, é só entregar e pegar o dinheiro e ir pra Jataí. Caiapônia? É pra lá de Jataí. E eu tenho até 8 horas de estar lá em Jataí, certeza. Vai querer ou não vai? Quantos mil réis esse trem aí? Perguntou Jorge, animado. O sujeito sorriu, pegou um cheque e levantou na altura dos olhos de Jorge. 71.000
R$ 623,42. Era o valor da dívida de Jorge. Exatamente o valor, até os centavos. Na hora, Jorge afastou a cabeça e olhou novamente. Podia ter lido errado, mas não. Não transporto droga não, hein? Disse Jorge desconfiado. Aquele valor era alto para se fazer uma viagem tão pequena com sua carreta. Não era possível. Não é droga, Jorge, é uma carga sensível. Meu chefe precisa de uma carreta igual a sua, que entrega tudo antes de amanhecer. Aí tá outro problema. Já é... Olhou no relógio. 3 horas da madrugada. Não vai demorar pra carregar. E quer que eu chegue antes de raiar o sol? Dá não, hein? Jorge sabia que tinha algo errado. Por mais que buscasse em sua mente, não se lembrava do sujeito. Não o reconhecia. E aquele valor, para uma viagem, só podia ser coisa errada. E ele não queria ser preso. Se o seu medo é ser preso, garanto que a estrada que você vai pegar não vai ter uma única viatura. Se tu não pegar, tem outro ali, disse apontando para outra carreta estacionada no pátio do posto. Jorge lembrou que deveria pagar sua dívida na segunda-feira. Tinha 3 dias até lá, ou o oficial de justiça voltaria e tomaria sua carreta. Perderia mais da metade do valor que já tinha pago. E aquele valor, com certeza, daria prazo para ele regularizar tudo. Ainda que, tendo certeza que não era algo lícito, respondeu. Tá, onde eu faço o carregamento? Perguntou Jorge. Não é tão fácil assim. Primeiro você vai ter que assinar aqui, disse apontando para uma página no livro negro, com diversas outras assinaturas de onde ele deveria assinar. Aqui você concorda que vai fazer a entrega a todo custo, que não vai voltar ou desistir. Diz que você também não vai poder olhar no que tem dentro da carreta de jeito nenhum. E também diz que sua entrega deve acontecer antes das 5h59. Entendeu? Mas eu nem sei onde entregar. Vai saber. Assina e tudo vai ficar esclarecido, disse o sujeito entregando o caderno para ele sorrindo. Ele pegou o livro pesado, a caneta da mão do homem, e levou ela até a folha. Não tem tinta, disse Jorge tentando assinar. Aperta em cima. O homem fez o gesto com o polegar para que ele pressionasse a caneta. Jorge apertou e algo perfurou seu dedo. Em seguida, da ponta da caneta, uma gota de sangue saiu, preenchendo com sua assinatura. Antes que pudesse dizer algo, sentiu a carreta inteira balançar, como se algo fosse colocado em sua carroceria. Olhou pelo retrovisor e viu que já estava até enlonada, o que não havia feito antes. O sujeito careca, que olhava para a carroceria atento, fez sinal de tudo bem com o polegar para ele. Tá carregado, pode seguir. E lembra do que você concordou. Se descumprir as coisas, vão ficar ruins pro seu lado, Jorge, disse o sujeito pegando o livro e se virando. Ah, aqui, fica com o cheque, disse entregando ele pela janela. Jorge não entendeu o que acontecia e nem queria entender. Olhou para o que salvaria sua vida financeira e tentou ler o nome de quem o havia assinado. Mas suas vistas embaralharam. Apertou os olhos e tentou ler novamente, e sua visão voltou a embaralhar, ficando tudo turvo, e ele até se sentiu tonto. Colocou o cheque no bolso, verificou o tanque e ligou o motor. Realmente, sua carreta estava mais pesada, quase como se estivesse no limite do peso. Saiu do posto rumo a Goiás, e fosse o que tivesse ali, ele queria se livrar o mais breve possível. Conhecia o trajeto. Já o tinha feito diversas vezes, mas ao mesmo tempo sentia algo diferente. Fosse pelo vazio da estrada à sua frente, pelo incômodo que sentia em cima de seus ombros, ou até a própria estrada, apesar de ser a mesma, parecia outra, como se aquilo fosse um sonho. Não era a primeira vez que sonhava que estava trabalhando.
pensou. Foi quando ouviu um som. Batidas em sua carroceria, vindas do lado de dentro. O metal ecoou o som, e aquilo continuou. 3 batidas. E parava. E novamente mais 3 batidas. Pensou em parar a carreta. Talvez fosse alguém que ajudou a carregar que ficou preso. E então parou a carreta no acostamento e desceu. Quando pisou no asfalto, sentiu o peso sobre seu corpo aumentar. E as batidas também. Era como se várias pessoas estivessem batendo juntas por toda a carroceria. Olhou por onde havia vindo, bem no alto da estrada, e viu o céu ondular, como se olhasse pela superfície de um lago. Mas algo então lhe chamou mais a atenção que aquilo. Havia vários desenhos por toda a carroceria, em tinta vermelha, pensou. Ele não conhecia aqueles símbolos, mas não estavam ali antes de partir. Andar também não estava fácil. O próprio ar parecia resistir a seus passos. Respirar estava difícil. O ar estava carregado. Caminhou até o fim da carreta e se preparava para subir pela escada. Mas, ao segurar o metal, sentiu como se tivesse preso ao chão. Teve de forçar para subir. Cada vez mais que subia, mais difícil se tornava sua escalada. As pancadas estavam tão fortes que faziam o caminhão balançar levemente. Tinha algo ali dentro, tinha certeza. Tem alguém aí? As pancadas pararam imediatamente e o balançar do caminhão foi lentamente parando. Ele abaixou a mão e desatou uma borracha que prendia a lona em seu caminhão. E quando preparava para abrir, o seu telefone tocou. Era um número desconhecido. Alô, quem é? Silêncio do outro lado. Alô, quem é? Perguntou ele novamente. Por favor, ajuda a gente, disse uma voz distante de uma garota do outro lado. Ajudar? Quem é você? Volta pro posto. Dá meia volta e ajuda a gente. Várias vozes se juntaram a ela suplicando por ajuda. Era uma multidão. Ele então começou a abrir a lona. Então ele se lembrou de que uma das condições era que ele não deveria olhar o conteúdo. Pegou o telefone e levou ao ouvido. Você está aonde? A gente está aqui embaixo. Dentro do caminhão. Por favor, ajuda a gente, suplicava a garota. Jorge não era uma má pessoa e nem estava tão desesperado ao ponto de transportar gente e ser preso por sequestro. Pensou, mas algo o fez recuar. Não um alerta do sujeito que o havia contratado, mas o fato de não ouvir nenhum som vindo dali de dentro, como vozes, por exemplo, exceto os golpes na lateral, e se questionou em como aquela menina havia conseguido seu número. Desceu as escadas e caminhou sofridamente para dentro da cabine. Pensava em ligar para a polícia. Foi quando outra coisa o surpreendeu. Não havia sinal naquele lugar. Pensou ter alucinado. Falta de sono, talvez. Olhou no relógio e ainda faltava 50 minutos para as 5h59. Havia uma rota que podia usar para chegar mais rápido. A chamada Estrada Velha de Caiapônia, onde tinha uma ponte de madeira que só podia passar com o caminhão vazio, mas calculou que poderia dar certo. Desligou o telefone e seguiu viagem. Entrou na Estrada Velha e a seguiu. Não dava para correr ali, mas economizaria alguns quilômetros, o que acabava compensando. Chegando na ponte de madeira, seu telefone tocou novamente. Por favor, estamos implorando, disse uma voz de uma velha do outro lado. Olha aqui, não vem com esses trote pra cima de mim não, respondeu ele desligando. Acelerou e foi passando na velha ponte de madeira vagarosamente. Ouviu um estalo de uma madeira quebrando. Conhecia a regra de não passar ali carregado, mas naquele momento não tinha opção. O dia estava quase amanhecendo e não podia parar. Acelerou mais um pouco e a carreta continuou seguindo. Quando novamente o telefone tocou. Alô, papai? Diana,
Diana, aconteceu alguma coisa? Jorge, desesperado, parou a enorme carreta em cima da velha ponte de madeira, reconhecendo a voz da filha de 4 anos. Uns homens entrou em casa, disse que o senhor tinha mandado eles, e a gente tá aqui, junto com um monte de gente. Estão na onde? Fala que o papai vai buscar, fala, disse desesperando-se. Aqui atrás, na carreta. O senhor tem que voltar, soltar a gente, pai. Soltar? Eu vou ir agora. Agora não, disse a criança. Tem de ser lá no posto. O senhor volta e apaga os desenhos e solta a gente, pai. Um silêncio se seguiu por alguns segundos, como se esperasse uma resposta. A voz era de sua filha, tinha certeza, mas algo estranho fez recuar. Talvez outra alucinação, se questionou. Eu não sei que brincadeira é essa, mas vocês passaram do limite. Ficou com o telefone no ouvido mais alguns segundos, ouviu o silêncio do outro lado e então desligou. Enfurecido por terem usado sua filha, decidiu que entregaria aquilo o mais rápido possível. As batidas voltaram, mais fortes e mais violentas que antes, em sua carroceria. Acelerou o caminhão que passou sobre a ponte quebrando diversas tábuas. Entrou na estrada de terra, levantando poeira e a carroceria balançando. Pouco tempo depois, viu uma placa na estrada de terra com os seguintes dizeres: Mais 2 quilômetros, Jorge. Continuou dirigindo. Faltava menos de 10 minutos. Acelerou o seu caminhão, levantando mais poeira na estrada velha. Pouco à frente, viu outra placa. Entre aqui, Jorge. E havia uma seta apontando para uma entrada. Ele virou a carreta para a direita e entrou numa estreita estrada de terra. Passou por um mata-burro e seguiu. Não via casa ou algum prédio, apenas uma enorme mata. Olhou para o céu e viu que o sol logo iria nascer. Faltava menos de 3 minutos. Ainda assim, pisou no acelerador, mas a carreta não se moveu 1 centímetro sequer. Estava de primeira, pisou mais um pouco. O motor fazia força ao máximo e pouco a pouco foi se movendo, centímetro a centímetro. O tempo estava curto. Em 2 minutos o sol iria nascer e não sabia se sentia medo de não receber ou seja lá o que pudesse acontecer com ele. Lembrou de ver no livro negro alguns nomes riscados e aquilo lhe causou medo. Não sabia mais o que fazer. Era um lugar plano e mesmo assim a carreta não se movia mais que alguns centímetros, como se o freio tivesse acionado. Daquele jeito não iria chegar a lugar nenhum. Desceu da carreta e foi até a parte de trás. Colocou de volta a borracha que ele havia soltado antes e notou que o símbolo do lado de fora estava arranhado. Foi quando teve a ideia de pressionar o seu dedão, que havia sido furado pela caneta, bem no lugar, e foi cobrindo os arranhões com seu sangue. E pela primeira vez, desde que havia atravessado a ponte, as batidas pararam. Ele voltou para a cabine da carreta. Viu que faltava menos de 1 minuto para as 5h59. Pisou no acelerador ao máximo e a carreta andou normalmente, entrando na mata. O lugar era diferente das demais matas do cerrado. As árvores eram muito maiores, o suficiente para que os galhos mais baixos ficassem a pelo menos uns 7 metros de altura do chão, e juntas tapavam o céu completamente. A mesma sensação que ele teve ao sair da carreta pela primeira vez, ele sentiu ali. Uma opressão externa, como se o ar se transformasse em algo mais denso e se recusasse a entrar em seus pulmões, o que fazia sua respiração ficar cada vez mais difícil. Abaixou a cabeça, não conseguia a manter de pé, e em seguida pisou com mais força no acelerador, até atravessar o lugar. E antes que pudesse seguir, ergueu a cabeça, e seus faróis iluminaram um homem que ergueu os braços, fazendo gestos para que ele parasse. Freou a poucos centímetros dele, e o sujeito correu até sua janela sem se importar com o ocorrido. Era o mesmo homem que o havia contratado, um sujeito alto e careca que ele nem sabia o nome.
estava com o livro em suas mãos e sorria feliz. Rapaz, se você não pega a estrada velha, não tinha chegado aqui a tempo, disse ele. Onde é para descarregar? Perguntou Jorge, preocupado. Você já descarregou, ali atrás, disse apontando para a mata. Ali, vai lá no banco e olha sua conta. Jorge balançou a cabeça, como se tentasse se convencer que aquilo fosse um sonho, ou que não estivesse enlouquecendo. O sol nasceu, alaranjado, bonito, como tantas outras vezes, mas diferente, mais bonito. Iluminou o rosto do caminhoneiro, que ainda permanecia em sua cabine e o admirava, aquele belo nascer do sol do cerrado goiano. A dor em seu ombro passou. Ele desceu do caminhão e olhou à sua lateral e viu que não havia mais os desenhos, e nem o sujeito estava ali mais. Colocou a mão em seu bolso e tirou o cheque, que ao ser tocado pela luz do sol queimou instantaneamente. Apesar daquilo, sentia-se leve. Dali foi até a cidade de Caiapônia, esperou o banco abrir e olhou sua conta. O dinheiro estava lá. Teve até que chamar a moça que ajudava os idosos nos caixas eletrônicos, para que ela confirmasse o valor que via na tela, por não acreditar. Não havia remetente, como se tivesse sido depositado. Não se importou. Iria pagar suas dívidas. Foi então que pensou. O que teria acontecido com ele se tivesse se atrasado ou aberto a lona? Balançou a cabeça como se um calafrio percorresse seu corpo. Não queria acreditar que tinha feito um transporte para o diabo. Essa é a lenda da BR-060.